Astor apresenta Programa Gente. Caravaggio, Nova Veneza. Olá, estamos chegando com o programa Gente. É sempre um privilégio estar com você aqui na RTV Criciúma e eu quero destacar para você este cenário que é tão gostoso, hein? Como é gostoso a gente estar ao ar livre, e a construtora Corbeta cedeu este espaço para que a gente possa fazer esta entrevista tão agradável. Meu convidado de agora é com o cirurgião plástico, Dr. Luciano Schitz, nesta cobertura da construtora Corbeta, em meio a uma vegetação. E aí, no decorrer da nossa entrevista, você vai ouvir os pássaros cantando, bem te vi, que eu adoro tanto. Doutor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, né? E sejam bem-vindos todos que nos assistem agora. E agora a nossa entrevista vai ser tão bacana, sabe por quê? Porque vem de encontro com você que está aí nos assistindo neste momento. A clínica do Dr. Luciano Schitz fica no Pio Correia, cidade de Criciúma. Eu elaborei algumas perguntas aqui, doutor, pertinentes, porque as pessoas têm bastante curiosidade. E aí nós vamos estar destacando, se o senhor puder responder. Vamos lá. Qual a idade mais apropriada, doutor, para se fazer uma cirurgia plástica? Bom, ótima pergunta. É bastante frequente no consultório, né? Muitas vezes os pacientes que chegam, é hábito meu perguntar em que eu posso ajudar, qual o seu problema, enfim, em que eu posso ser útil. E é muito frequente, dia a dia, as pessoas perguntarem: será que já está na idade de eu fazer tal coisa? Seja lá qual for a cirurgia. E eu sempre explico, e por isso é bom essa oportunidade agora, para assim, não existe idade para, existe a necessidade. Um exemplo bem prático assim, cirurgias de pálpebras superiores. É uma cirurgia bastante comum, bastante simples, bastante corriqueira, e que muita gente pensa que é uma cirurgia para quem já tem certa idade, né? Ou seja, associada a um envelhecimento, enfim. Mas não, existem pessoas com 20 e poucos anos de idade que precisam fazer essa cirurgia. Pálpebra caída que diz, né? Como existem pessoas de 60 anos de idade que não precisam. E por que essas de 20 anos precisam? Geralmente é um caráter, a maioria é um caráter genético. Então é muito comum aquelas pessoas mais jovens que chegam: doutor, eu sei que eu sou jovem, mas meu avô, minha avó, não sei quem, todo mundo já tem a pálpebrazinha caída. Então é muito mais genético do que de idade. É claro, se já tem uma genética favorecendo e ainda a idade, daí somam dois fatores. Mas isso não, claro, a pálpebra é um exemplo, mas isso serve para cirurgia de rejuvenescimento, própria cirurgia de mamas, né? Tem meninas com 14, 15 anos de idade com os seios caídos, que precisam, né, levantar os seios, enquanto mulheres que às vezes até já tiveram filhos, 2 ou 3 filhos, e o seio não caiu. Então tem muito a ver com isso, com a necessidade, a indicação para a cirurgia ou não. A idade é um fator menos importante, vamos dizer assim. Ela passa sim a ter uma determinada importância, a gente pensar por outro lado, que nos dias de hoje a longevidade está maior. Os recursos para se manter uma saúde, exercícios físicos, etc., estão mais à disposição. Então você tem pessoas chegando a uma terceira idade, digamos, com mais vigor, com mais alegria, com mais vontade de viver, com mais opções de diversão. Até, vamos dizer assim, o namoro na terceira idade, que talvez não era tão comum a questão de 20 ou 30 anos atrás. Então tudo isso estimula que essas pessoas que antes, digamos assim, não se preocupavam tanto com estética, passam nesse novo momento a se preocupar mais com o que tem disponível. Então, veja, não é o pouco frequente hoje a gente está fazendo cirurgia de rejuvenescimento facial, por exemplo, em senhoras de 60, 70, 70 e poucos anos de idade. Olha só. Né? É a nova onda, vamos dizer. É a nova onda. E falando em relaxar e estar caminhando e fazendo exercícios e tudo mais, que é importante para a vida de qualquer cidadão, nós temos este espaço aqui, neste cenário gostoso. Né? O Paulo Corbeta também, ele né? Ele não é fraco. Ele não é fraco, cabeça boa. E aí nós estamos neste cenário, curtindo um pouco. A meditação, ela faz parte, né, doutor? Faz parte. Todos nós, né? Podemos ir no nosso momento de folga, dar aquela meditada, relaxada, sempre vai fazer bem. O consultório do doutor Luciano é muito convidativo também para relaxar. Tem aquele aquário, né? Gostoso. Isso. Os peixes que estão ali estressados, né, naquele aquário. Os pássaros que cantam, porque nós temos este privilégio ainda da vegetação, né?
Principalmente aqui, a gente está bem próximo aqui do morro, né? Que é bastante vegetação nativa ainda, bem legal. Muito Sem falar bom. desse espaço verde aqui, que é maravilhoso, né? Numa cobertura, né? É tudo de bom, né? Tudo de bom. Parabéns ao Paulo e toda a família Corbeta. Plano de saúde, doutor, cobre cirurgia plástica? Pois bem, aqui também uma dúvida interessante. Os planos de saúde mais conhecidos da nossa cidade, como por exemplo a Unimed e tal, muitas vezes as pessoas perguntam, mas a Unimed não cobre isso? Ou o plano de saúde e tal não cobre aquilo? Na verdade, quem define o que um plano de saúde cobre ou não cobre, seja lá qual for a bandeira, vamos dizer, do plano, é a Agência Nacional de Saúde, são os códigos da ANS, o rol de procedimentos que se chama. Ou seja, o que está nesse rol de procedimentos é coberto, o que não está não é coberto. E nenhuma cirurgia estética é coberta por nenhum plano de saúde. Somente cirurgias reparadoras, né? É possível copiar traços corporais ou da feição de celebridades ou de outras pessoas? Por exemplo, o paciente tem o sonho de ficar parecido com um determinado ator ou atriz. Sim. Ou então quer ter um nariz igual ao de uma amiga ou o abdômen semelhante ao de um amigo. Sim. A cirurgia plástica, ela pode proporcionar tudo isso? Olha, esse talvez, em todos os lugares onde eu tenho oportunidade de falar ou esclarecer dúvida, é um dos assuntos que eu sempre coloco, tentando explicar da maneira mais didática possível para que todos possam entender que no dia a dia, sobre vários aspectos, mesmo antes de fazer uma cirurgia ou depois, né, nos resultados do pós-operatório, há sempre um embate, que eu digo assim, entre expectativa e realidade. É verdade. Então, hoje, eu encontro às vezes pessoas que me procuram, que já fizeram algum tipo de procedimento e que estão insatisfeitas. E não é pouco frequente a gente verificar que o procedimento tecnicamente está correto. O resultado está adequado para o que era possível para aquela pessoa. No entanto, a pessoa está com uma expectativa muito além do que é possível de se realizar. Então, esse embate entre o que é possível e o que é real, a expectativa e a realidade, e tem totalmente a ver com essa pergunta, ou seja, cada um de nós tem as suas próprias características genéticas, físicas e além disso, ou seja, além da genética que a gente tem um ambiente ao nosso redor. Então, se a pessoa já tem uma genética, por exemplo, de uma pele mais flácida, de uma frouxidão maior dos tecidos, e ela ainda não se cuida, ou fuma, ou não tem uma atividade física, ou está acima do peso, tudo isso piora, vamos dizer assim, essa situação. Então, ela não pode jamais se comparar a uma outra pessoa que tem uma situação genética ou de cuidados diferentes. E, portanto, cada pessoa que pretende se submeter a uma melhor estética tem que compreender que vai ser a melhora possível ao seu caso. Ou seja, o que o cirurgião plástico pode oferecer com os tratamentos disponíveis é uma melhora, é você ter a melhor versão de você, mas não procurar como objetivo ou como referência uma outra pessoa, nem como referência, né? Eu quero o nariz da fulana, o rosto do Beltrano, nem como vamos dizer assim, objetivo. eu só vou sossegar quando eu tiver o rosto do Brad Pitt. O cara não existe como fazer isso. Isso é sonho, isso é fantasia. Então, se a pessoa se basear nisso, ela já parte de maneira errada e provavelmente ela jamais vai estar satisfeita, porque a busca é por algo inatingível, né? Então, obviamente, ela não vai se satisfazer. Nós temos que ter a compreensão dos limites da técnica, ou seja, cada técnica, cada procedimento tem um limite, tem um máximo possível, e esse máximo vai ser diferente de pessoa para pessoa, de acordo com as suas características. Bom, tem muitas mulheres que são fãs da Gretchen. É possível fazer uma feição igual a da Gretchen, doutor? Tomara que não, né? Porque eu sou fã da Gretchen, eu gosto da Gretchen, mas tomara que não. Eu acho que ela foi uma grande artista e tal, mas se ela tem medo de ficar feia com o envelhecimento, eu acho que alguém tem que avisar para ela que isso já aconteceu. E aí, que situação, porque né? ela se... É delicado essa claro situação, que é uma pessoa exposta na mídia, então, né? Não é marca segredo mais, nenhum. Né, doutor? É muita coisa estranha, né? As pessoas que se... A gente tem aí o falecido Michael Jackson com aquele nariz estranho que ele tinha, quer dizer, as pessoas entram às vezes numas neuras de buscar ser outras pessoas e acabam nisso, né? Nessas deformações, pois nessas então. E aí não tem recurso, como se diz? Não tem, não. Aí partiu para o exagero já. Eu acho que tem que ser, a cirurgia deve procurar sempre coisas sutis, fazer, como eu disse há pouco, a melhor versão que você pode ter. Você ficar buscando rostos imaginários ou corpos baseado numa modelo, não é um bom caminho, vamos dizer assim, né?
E muitas, menos é mais, já diriam alguns. É verdade. E muitas mulheres querem a boca da Angelina. É difícil também, sim, né, doutor? Difícil. Quem pode, quem já tem uma genética que favorece, tudo bem. Quem não tem, pode conseguir a pessoa tem um lábio fino, pode, com determinados procedimentos que existem hoje, conseguir um lábio mais grosso, mais firme, melhor, mais bonito em relação ao que ela tinha. Mas se ela ficar buscando o lábio da Angelina Jolie, talvez ela não chegue lá nunca, né? Então quer dizer que um médico cirurgião, doutor, pode contraindicar uma cirurgia mesmo quando a realização dela for o desejo do paciente? Não só pode, como deve, né? Aí é uma questão ética, médica, e que sim, porque se o cirurgião se comportar, digamos assim, operando apenas porque a paciente quer, sem ter indicação para isso, ele está sendo no mínimo antiético e não profissional, e talvez almejando só benefício financeiro, né? E com certeza em algum momento isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque, como eu disse, começa torto, isso não deve terminar bem, né? A verdade, a gente tem, eu costumo dizer também, nessas oportunidades de esclarecimento, que na minha profissão, óbvio que é muito agradável para a gente poder atender alguém, poder ver aquela pessoa feliz, satisfeita e resgatando a sua autoestima. Mas é muito cruel, é muito ruim, vamos dizer, o dizer não. Então, às vezes, as pessoas nos procuram e uma das partes mais difíceis, muito mais difícil do que fazer uma cirurgia, é dizer não para alguém. Porque o não, aquela pessoa muitas vezes não compreende que o não é porque a gente não quer ajudar, é porque não posso, ou é porque não tenho o que fazer. Existe um limite, né? Exato, então eu disponho de conhecimento técnico. Se a minha técnica não pode oferecer nada para ela, eu tenho que ser ético e correto e dizer que não posso ajudá-la. Mas o ser humano em si, né, todos nós, é sempre difícil escutar um não, né? Em qualquer que seja a situação. É verdade. E aí, depois tem que arcar com as consequências, né? Cirurgia plástica é mais adequada para mulheres, doutor? Olha, isso eu diria que é um mito e um preconceito. A cirurgia plástica é adequada ao ser humano, não importa sexo, raça, orientação. Basta você precisar. Tem crianças que precisam, não importa se é homem ou mulher. Por exemplo, tem crianças pequenas que têm orelhinha em abano que podem se beneficiar com a cirurgia. Pouco importa se é homem ou mulher. Eu acho que existe sim, ao longo do tempo, um certo preconceito, né, de que cirurgia plástica é coisa de mulher, é coisa de menina. Não existe mais isso, e isso vem mudando. A gente vê no consultório que a procura pelos procedimentos, né, cirúrgicos, estéticos, vem crescendo, eu diria, exponencialmente assim nos últimos anos. Hoje nós temos muito mais homens no consultório do que tínhamos talvez há 10 anos atrás, né? Eu acho que isso está mudando e vai mudar cada vez mais. Gente, a minha conversa com o Dr. Luciano Schitt, médico cirurgião plástico, na cidade de Criciúma. Tem ido a Florianópolis? Só passear. Só passear? A minha base agora é aqui. E Florianópolis, claro, a minha família toda, meus pais, meus irmãos estão todos lá. Minha filha está estudando lá, então a gente vai para passear. Mas como eu tinha trabalhado bastante, também no final de semana eu tenho ficado mais descansando. Por casa, descansando. E aí você também está perguntando, Fátima, onde é este espaço aí, o teu cenário, onde fica? Aqui na Corbeta Construtora, que está na rua Uruçanga, 500, no bairro Vera Cruz. Então aqui a gente tem este cenário do programa estamos na cobertura, este privilégio, né, que temos e que estes empreendedores proporcionam para os seus colaboradores, para os seus amigos, familiares, porque aqui dá para fazer um bate-papo descontraído como este do programa ao ar livre e com os pássaros cantando ainda. Nosso fundo musical. Qual o risco de uma cirurgia plástica? Há risco de morte ainda? Olha, eu diria assim, risco de morte existe em todos os lugares, né? Até, sei lá, em pequenos procedimentos. Porque, eventualmente, coisas que não diagnosticadas podem influenciar. Por exemplo, uma pessoa pode estar caminhando na praça tranquilamente e ter um infarto, porque ela não sabia que tinha um problema cardíaco. Então, da mesma maneira, uma pessoa que submete a cirurgia, essa mesma pessoa, que eu digo que supostamente infartaria na rua, ela pode infartar no pós-operatório porque não sabia de um problema pré-existente. Então é evidente que existem esses riscos ocultos, mas que eles estão na população como um todo, não é só na população que vai fazer cirurgia.
Mas especificamente, como a cirurgia plástica não é tão invasiva, ela não invade cavidades e tal, ela trabalha mais, vamos dizer assim, superficialmente, basicamente em pele e gordura, então os riscos são infinitamente menores quando comparado a outros tipos de cirurgia, né? Então, no geral, assim, é muitíssimo raro você ter algum caso, né, de morte relacionado à cirurgia plástica. Geralmente, os poucos que existem estão relacionados ou à atuação por profissionais não habilitados ou em locais não adequados, como hospitais, né, não preparados ou clínicas não preparadas, ou seja, ao mau profissional, tanto médico como o local onde ele atua. Nas mãos de cirurgiões plásticos gabaritados, credenciados, ligados à Sociedade de Cirurgia Plástica, existe o risco comum, como eu disse, de qualquer procedimento, mas ele passa a ser infinitamente pequeno. Pois é, essa também é a pergunta a seguir. O que fazer quando se sabe que o profissional que oferece uma cirurgia plástica não é um cirurgião plástico? O que fazer é não fazer. Simplesmente não fazer. Fugir. Né? Porque hoje, com o acesso que se tem até na palma da mão, né, no celular, hoje em dia é fácil você ter acesso a órgãos, a estruturas, enfim, a instituições que possam lhe dar esse feedback, né? Se o profissional que lhe foi indicado, muitas vezes na boa intenção, né? Às vezes uma pessoa fez um tratamento lá com alguém que ela não sabe que não é um profissional habilitado, ela acaba indicando para outra pessoa. E a pessoa, na boa fé, indicada por uma amiga, acaba indo e acaba, às vezes, sendo vítima de um tratamento, né, que não deveria. Então, hoje em dia, é muito fácil. Se você receber uma indicação de alguém, você tem como acessar, por exemplo, no caso da cirurgia plástica, mas isso vale para todas as especialidades médicas, né, você tem o acesso ao Conselho Regional de Medicina. Tem vários canais na internet, mesmo por telefone, para ligar e perguntar, olha, recebi a indicação aqui do Dr. Luciano, tão tranquilo, né? Ele é mais cirurgião seguro. Plástico ou não? Se não é, nem vai consultar. Foge, né, desse tipo de situação. E aí vem a discussão de preço, que é mais em conta, tudo sim, cuidado, porque é a vida da pessoa que está em jogo, né? Não se discute preço quando se trata de vida. Assim, ó, as pessoas que estão preocupadas só com preço, não com qualidade, óbvio que são as vítimas ideais desse tipo de situação. Né? Doutor, é possível reverter o resultado de uma cirurgia plástica? Depende, eu não diria reverter. Não existe como desoperar alguém, né? O que está feito, está feito. O que às vezes existe, se uma cirurgia não foi bem sucedida, né? Ela pode ser consertada, vamos usar esse termo assim. Na verdade, a gente encara 3 possibilidades, vamos dizer, do ponto de vista técnico. Eu chamo retoque, refinamento ou cirurgia complementar. O que é o retoque? Você fez um procedimento e por algum motivo, alheio à vontade muitas vezes do cirurgião ou da paciente, não se fez nada de errado, vamos dizer assim, mas de repente houve uma pequena inflamação, uma rejeição de um ponto ou uma cicatrização inadequada, seja lá por que motivo, e aquilo gerou, por exemplo, uma cicatriz que não ficou bonita. Então é nada mais do que fazer um retoque, uma correção de algo que não ficou legal. Certo. Refinamento. Refinamento é um outro tipo de situação onde não houve nada de errado. Você fez uma cirurgia, deu tudo certo, mas você pode complementar aquela cirurgia para ficar um pouco melhor. Eu brinco às vezes para paciente assim, ó, você lavou o carro, mas pode dar uma encerada. Ele vai ficar um pouco melhor. Né? Mais ou menos isso, e por último, pode haver uma cirurgia complementar, ou seja, você faz um novo procedimento em áreas próximas ou vizinhas para ter um resultado ainda mais completo. Exemplificando os 3 casos. Você fez uma cirurgia de abdômen, correu tudo bem, mas a paciente teve, como eu disse, um ponto que rejeitou na cicatriz ali no abdômen e isso precisa de uma pequena correção, muitas vezes com anestesia local mesmo, isso é retoque. Não, uma outra situação, a pessoa fez a cirurgia de abdômen, mas engordou um pouquinho, não controlou bem o peso e apesar do abdômen estar bem, mas ganhou um pouquinho de volume, de gordura, vamos dizer assim. Você pode fazer uma pequena lipoaspiração como um refinamento, ou seja, para polir esse resultado, para deixar melhor. Né? Um novo procedimento, mas como um acabamento, vamos dizer assim, melhor naquela cirurgia. E um refinamento seria nessa pessoa que fez uma cirurgia de abdômen, correu tudo bem, não tem retoque nenhum, mas de repente ela tem, vamos dizer assim, ela mostra ou demonstra que tem uma flacidez mais na lateral, nos flancos. Então ela pode fazer uma cirurgia que não tem nada a ver com o abdômen, que se chama flancoplastia, que é nas laterais e que vai proporcionar, de certa maneira, um refinamento, um melhor resultado naquele abdômen. Então ela complementa o resultado. Né? Então isso é, porque refazer, desfazer uma cirurgia, isso não existe. Não existe. Né? O que é cirurgia plástica reconstrutora? Veja, ao longo do tempo, vamos dizer assim,
teoricamente falando, ou burocraticamente falando, havia uma divisão, até hoje existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Houve uma época onde ela se chamava Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Estética e Reconstrutora, como se a gente dividisse esses dois ramos, né? Na verdade, para o cirurgião plástico, filosoficamente falando, não existem duas cirurgias plásticas, existe uma só. Porque todo paciente que vai realizar uma cirurgia denominada assim estética, por exemplo, ele vai ter um benefício nos dois lados. Veja, uma paciente que tem uma mama muito grande, embora você possa dizer que ela vai fazer essa cirurgia apenas por motivo estético, porque quer reduzir a mama, muitas vezes ela tem uma dor na coluna, ou ela tem um mal, vamos dizer, psicológico, de autoestima, que a leva a ter depressão, por exemplo, que já passa a ser uma doença, tem que tomar antidepressivo, ou não se expõe em determinados ambientes sociais. Então, quando você está fazendo a cirurgia de redução de mama, você não está beneficiando só a estética, você está também, de alguma maneira, reparando algo nessa pessoa, seja uma coluna que sofre, seja uma depressão, seja uma baixa autoestima. Da mesma maneira, uma paciente que perdeu uma mama porque teve um câncer, ela não está só chateada por ter a doença, muitas vezes até vence a doença, se cura, mas fica uma sequela, né? de uma ausência de uma mama, que é tão importante na vida da mulher, a mama, né? Por tudo que ela representa. Então você vai lá e faz uma reconstrução de mama, e poderíamos chamar, essa é uma cirurgia reconstrutora. Tudo bem, mas você reconstruir uma mama que não existia mais, não passa esteticamente a ficar melhor também? Então não dá para dividir as duas, elas andam juntas, é uma divisão meramente teórica. Né? Na prática elas estão juntas. Doutor, como é o pós-operatório de uma cirurgia plástica? Bom, depende do tamanho, literalmente, da cirurgia. Nós temos desde cirurgias pequenas, simples, que são feitas até com anestesia local, como eu já citei hoje aqui, cirurgia de pálpebra superior, cirurgia de orelha, pequenas cirurgias com retirada de pequenos tumores de pele, lipoaspirações menores. Então, existem várias cirurgias que a paciente vai voltar, prótese de mama é um grande exemplo. São cirurgias que a paciente vai retornar ao seu ambiente de trabalho, ao seu convívio social, em cerca de 3 ou 4 dias. Certo. Eu tenho muitas pacientes que vamos dizer, não podem dispor de um espaço grande como férias, por exemplo, e nesses tipos de cirurgia elas fazem as cirurgias nas quintas-feiras, se recuperam durante o final de semana e segunda-feira volta à sua atividade normal. E a anestesia? Como procede? A anestesia vai depender do tipo de cirurgia também. Temos desde a anestesia local, as sedações que associam a anestesia local com algum sedativo. A local é lembrar igual a anestesia de dentista, né? Você está acordado, só faz o anestésico naquela região. A sedação já é a associação de algum remédio na veia que vai fazer a pessoa dormir, talvez mais superficialmente. Tem a anestesia geral, que é aquela que dorme já profundamente para grandes cirurgias, e a anestesia chamada loco-regional, que pega toda uma região. Por exemplo, a peridural ou anestesia, né, RAC, que é popularmente conhecida raquidiana ou peridural. São dois tipos que fazem anestesia na coluna e vão pegar toda uma região. Né? Então, dependendo do tipo de cirurgia, vai se escolher a melhor anestesia. Né? Por que estética integrada? Lá na clínica, você diz. Porque ali a gente buscou um conceito de integrar não só a cirurgia plástica, como a fisioterapia, né, que vai cuidar do paciente no pós-operatório, daí uma fisioterapia chamada dermatofuncional, que nada mais é do que um ramo da fisioterapia que se dedica à recuperação do pós-operatório de cirurgia plástica. Da mesma maneira que nós temos fisioterapeutas que cuidam, por exemplo, de atletas ou de pessoas que sofreram traumatismos, fraturas e tal, nós temos uma área da fisioterapia que vai fazer essa recuperação para que o paciente volte mais rapidamente possível ao seu estado normal, né, através de uma fisioterapia específica. Certo. E essa área da fisioterapia também lida com estética, procedimentos não cirúrgicos estéticos, depilações, massagens, aparelhos, etc., uma gama de produtos aí, vamos dizer assim. Então, a estética integrada, porque tudo isso está junto, no mesmo espaço, sob o mesmo cuidado. Então, quando a paciente opera comigo, faz a fisioterapia, eu estou ali próximo dela, acompanhando a evolução dela no pós-operatório. Muito obrigada pelas informações aqui no nosso programa, gente. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos que nos assistiram. Olha, o nosso Gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até logo.